Aplauda ele é digno. Isso. Ai, irmãos, enquanto eu estava ali no ambiente de adoração, o Espírito Santo foi falando algumas coisas. Irmãos, hoje eu estou afiado. O Espírito Santo falou assim: mata Agag. E eu pensei, que palavra de oferta é essa? Mata Agag, o que isso tem a ver? E o Espírito Santo disse para mim: pessoas querem viver um nível, desfrutar de um nível de bênção total, com uma obediência parcial. Aleluia. Obediência parcial não é obediência total. Deixa eu te dizer um pouquinho. Samuel dá uma ordem a Saul e diz o seguinte: vai lá, vai para a guerra, pode ir que você vai ganhar, mas só que você tem que fazer algo, Saul. Você tem que matar as ovelhas, você tem que matar homens, mulheres, e tem que matar o rei Agag. E ele faz o seguinte: ele mata homens, se eu não me engano as mulheres e as crianças, poupa as ovelhas e poupa Agag. O perigo disso, que ele teve vitória. O pior de tudo, que às vezes a gente está tendo vitória e achando que Deus está aprovando, porque a gente está tendo sucesso naquilo que Deus disse para a gente executar de maneira plena. A Bíblia diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vei se eu não vos abrirei uma janela nos céus, e derramarei bênçãos sem medidas. A gente quer as bênçãos sem medidas, com uma obediência parcial. A conta não fecha e nunca vai fechar. E aí Samuel aparece e diz o seguinte: o que você fez? Ah, Samuel, a gente é bom de desculpa, a gente sabe falar muito bem. Olha, eu poupei essas ovelhas para o sacrifício. A intenção é boa, mas a ordem de Deus não era poupar nada. Deus não está interessado nas ovelhas, Deus está interessado em uma obediência plena. Ovelhas Ele faz com que brote, mas o mais importante para Deus é a obediência. Se vocês obedecerem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, está sempre condicionado à obediência. Samuel aparece, pega a espada e diz o seguinte: que bramido é esse de ovelha? Não, eu poupei para o sacrifício. E ele mata Agag e diz o seguinte: porque você não obedeceu, o reino será destituído de você. Por conta de obediências parciais, nós podemos até ter título, mas não carregamos a unção que acompanha o título. Por conta de obediência parcial, nós experimentamos pequenos milagres, quanto nós poderíamos estar experimentando coisas maiores, mais sublimes. Por conta de uma obediência parcial, nós experimentamos uma cura, uma melhoria aqui, outra ali, mas deveríamos estar andando e mergulhando nos rios do Espírito. Por uma obediência parcial, sentimos no momento de uma adoração um pequeno arrepio e achamos que isso é tudo, quando Deus está dizendo: ei, eu quero derramar mais e muito mais. Então Deus está nos chamando nessa noite, Ruios, não por uma obediência parcial, mas por uma obediência total à voz do Senhor. Então a Bíblia diz, repito, para a gente trazei todos os dízimos, trazei todas as ofertas, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. O nosso trabalho é continuar crendo no que Deus disse que Ele vai fazer, e Ele vai fazer. Deus tem um compromisso com você, Deus tem uma responsabilidade com você, e Ele vai fazer. O que Ele espera de mim e de você é uma obediência total à sua voz. Deus não está pedindo que você poupe ovelha, que você poupe Agag, mas que você parta para cima de Agag e fira Agag nessa noite.
E nós vamos, antes de trazer dízimo e oferta, nós vamos nos ajoelhar, quem puder, e vamos nos arrepender pelas vezes que poupamos Agagues na nossa vida. Amém? Se você puder, se ajoelha. Se você que está aí sentado, se ajoelhe também, se você pode. Se você não pode, está com criança, problema no joelho, fique à vontade. Mas nós vamos nos arrepender nessa noite, porque vamos repreender esse tempo de escassez e de pobreza e de miséria na nossa vida. Amém? Espírito Santo, Senhor, nós como igreja, Pai, de maneira coletiva, nos arrependemos, Pai, porque nosso nível de obediência, muitas das vezes, é um nível parcial. Obedecemos até onde convém, obedecemos até onde acreditamos que é o melhor, obedecemos até onde achamos que podemos te agradar com esse nível de obediência. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou Samuel para ir até Saul, eu creio que o Senhor está enviando a minha voz nessa noite, para ir ao coração dos meus irmãos e dizer que nós precisamos matar Agag, Senhor, que não podemos mais tolerar Agag no nosso meio, vivendo uma vida de uma obediência parcial, uma hora eu dou, outra hora eu não dou, uma hora eu faço, uma hora eu não faço, quando sobrar eu dou, e quando der eu faço. Espírito Santo, em nome de Jesus, antes de trazer qualquer recurso a esse altar, Senhor, eu quero te pedir perdão junto com os meus irmãos. Nós te pedimos perdão pelos meses que usurpamos os dízimos e as ofertas. Te pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes que até tivemos a intenção de dar, mas não priorizamos o Senhor. Senhor, te pedimos perdão, Pai, nessa noite, e queremos ver a Tua glória se manifestar nesse ambiente. Queremos viver um nível de prosperidade absurda. Queremos ter, Senhor Deus, para financiar o Teu reino e ver a nossa casa prosperar. Ter condições, Senhor, de pagar plano de saúde, ter condições de fazer uma reforma na casa, ter condições de trocar de carro. Senhor, isso é para os filhos, isso é para os filhos, isso é para os filhos. Mas nessa noite eu te peço perdão por assaltarmos a Tua bolsa, por roubarmos a Tua bolsa. Eu te peço como profeta nessa casa, perdoa-nos, Senhor, e sara de nossa iniquidade, perdoa a nossa transgressão, volte-se para nós nessa noite. Assim queremos levantar desse lugar, ofertar algo digno a Ti, não dar o que sobra, mas aquilo que é digno de toda honra e toda glória. Espírito Santo, traga-nos a consciência, o verdadeiro sentido de ofertar e dizimar, o verdadeiro sentido de se entregar em Tua presença. Pai, muito obrigado, Pai. Quebra toda a resistência de ordem natural e espiritual, todo espírito da Grécia que cauteriza as mentes e corações, todo espírito de Roma que mantém as pessoas cativas na religiosidade. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, quebra o cetro da iniquidade, quebra as estruturas de Mamon, em nome de Jesus, e que, como diz em 2 Coríntios capítulo 3, que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, liberdade financeira, liberdade espiritual, em nome de Jesus. Aprisionamentos de mentes, seja removido agora, em nome de Jesus, Pai. Lava-nos com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém, amém. É isso. Se você vai ofertar por espécie, levante suas mãos, que a irmã Rose vai estar entregando o envelope. Se você vai ofertar via Pix, está ali o QR Code, e também no próprio envelope há a disponibilidade do QR Code. Amém? Amém? Isso, traga o seu dízimo. Crianças, vem vindo para a gente ganhar tempo, por gentileza. Me chamou? Estou ouvindo coisa. Isso.
Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, a geração que vai vir depois de nós, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o favor do céu sobre a mente de cada um, Senhor. Que eles sejam, Pai, cativos a ouvir a Tua voz, Senhor, sejam obedientes, Senhor. Seja uma geração diferente da nossa, Pai, que tenha o coração tendencioso, Pai, a ouvir a Tua voz. Mas um coração, Pai, um mente obediente à Tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, nós abençoamos, Senhor, consagramos, Senhor, cada criança, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, Pai. Trazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sabedoria aos seus pais, às suas mães, Senhor, para guiar, Senhor, ele no caminho que o Senhor deseja, Pai. E eles serão, Senhor, referência, Senhor, na sua geração, Pai. Pois, Senhor, nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e a Sua palavra, Senhor, não é homem para que minta, Senhor. Por isso, Senhor, declaramos saúde e bênção sobre essa geração, Pai. Toma conta de cada um, Senhor. Proteja, guarde, Pai, de investimento do inimigo, Senhor. E que brinde a mente deles, Senhor, de tudo o que eles estejam vendo, Senhor. E que entre só na mente dele aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem? Isso. Vai, desce. Irmãos, boa noite, tudo bem? Antes de eu passar para o pastor Cláudio, gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Isso, vamos orar pelo nosso pastor? Hoje ele veio para cá, está com dor na coluna, não está bem, essa semana passou mal e está aqui hoje para ministrar a nós. Então vamos liberar uma palavra, libere uma palavra sobre ele. Levante sua voz, libere, isso. Vamos? Isso. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, cura plena sobre o nosso pastor Cláudio, Senhor. Que seja derramado, Senhor, toda a unção, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor deu poder e autoridade, Senhor, para que nós possamos profetizar sobre todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, curar o pastor Cláudio, Senhor. O Senhor conhece o seu coração, Pai. Que o Senhor vá, Pai, em cada parte do seu corpo, que ele venha sentir alguma dor, alguma coisa, que o Senhor traga a cura, Pai, cura divina, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Essa semana deu uma torcida na coluna, tô meio tortinho. Conheci aquela música do Homem Torto? Sou eu. Mas Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Antes de a gente entrar na palavra, eu queria antes falar algo a respeito do nosso desafio. Nós temos um desafio, hoje dia 8, terça-feira, nós temos desafio de a gente pagar R$5.000 pela nossa parcela do mês. E para isso, irmãos, nós fizemos brownie para poder vender. E ainda não chegamos nem na metade daquilo que a gente precisava. Domingo passado, eu falei, alguns irmãos pegaram, para ser mais sincero, 3 irmãos pegaram. Então você não vai embora sem a gente pegar uma quantidadezinha. Leva para a sua loja, leva para o seu trabalho, vende para o seu vizinho, bate na porta do seu amigo, manda WhatsApp para os seus familiares e ajude a gente nessa missão. Porque, irmãos, como eu expus para os irmãos, quantos estavam aqui na nossa reunião de membros? Nós temos a necessidade de fazer essas coisas, porque a igreja não vai acabar, claro que não vai acabar. Tem um monte de praça por aqui, sim ou não? A gente leva as nossas coisas para lá e a gente faz, mas o conforto de ter um ventilador, uma proteção, uma salinha para criança, ela é condicional a gente conseguir pagar. Quem mora de aluguel aqui? Mora de aluguel, levanta a mão, mora de aluguel. Se você pagar, como é que você faz? Você está lá, se você não pagar. Mas pastor, não é aluguel, mas é como, irmão? Porque se a gente parcela e a gente não quita a parcela de cada mês, a gente em 3 parcelas pode ser retomado o imóvel. Nós não temos nenhuma parcela em atraso.
Graças a Deus, diga graças a Deus. Permaneça fiel aos dízimos, às ofertas, dependemos disso. Mas nós precisamos de ajuda a mais, para a gente conseguir gerir, fazer outras coisas melhores, né? Dentro daquilo que nós podemos. Então, eu quero te constranger sim, né? Até terça-feira nós precisamos levantar esse recurso que está faltando. E é claro que temos muitos brownies. Eu pedi para o meu filho buscar, não sei o que aconteceu nesse caminho que ele foi, deve ter ido em algum outro lugar, né? Para trazer, deixar aqui na frente, para a gente poder, ao final, se cada um de nós levar 5 a 10, vai ficar mais fácil, se a gente se esforçar um pouquinho. Inclusive nós íamos fazer, lembra que a gente tinha combinado? Agora dia 22, a gente fazer nossa quentinha, nem vamos fazer. Não adianta gastar dinheiro com mais uma coisa, se a gente ainda não terminou o que nós gastamos para fazer o brownie. Então vai acumular brownie, e nem quentinha a gente vai vender. Mas eu queria que você somasse conosco, te encorajar, você pegar junto conosco, para a gente pagar essas parcelas. A gente ajuda mensalmente famílias com os dízimos da igreja, tem uns projetos sociais, e irmãos, é realidade. Nós não vivemos por usufruir de ajuda de governo. Nós não temos nenhum empresário que financia a gente. Se nós, Igreja Arruios, se nós líderes de célula, e para minha vergonha, nem os líderes de célula estão me ajudando, para minha vergonha, se nós não pegarmos juntos, se nós não caminharmos juntos, se nós não, não nos esforçarmos só um pouquinho, não estou pedindo para ninguém, né, fazer além. Um exemplo, domingo, a gente pode se reunir domingo de manhã, a gente não tem nada na igreja, ir para uma igreja grande dessa, numa porta, oferecer, pedir ajuda, não é vergonha não, irmão. Nós estamos precisando, olha aí, ó, a caixa ainda está quase a mesma coisa que estava domingo passado. Então, em nome de Jesus, pegue junto conosco. Se você reservar 20 minutos do seu dia, para você ir batendo seus vizinhos, fazer igual o Lourenço fez. Quantos viram o vídeo do Lourenço vendendo? Vamos lá, irmãos, me ajuda. Pastor não gosta de vender, então compra. Pastor está ruim para comprar, então rompe a timidez. Rompe a timidez. Diga a pessoa que está lá, nós precisamos. Nós precisamos. Amém? É isso. Esse é meu aviso. Terça-feira, culto, 20 horas. E domingo, 19 horas. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos nessa noite de comunhão, nessa noite de ceia, Senhor, que nós queremos estar diante da Tua presença e ouvirmos a Sua voz, ouvirmos a Sua palavra, pois a Sua palavra é viva e eficaz, a Sua palavra é poderosa. Por isso, Senhor, nós escondemos atrás da Tua palavra, e que seja, Senhor, toda voz silenciada, toda mente levada cativa, para que de uma maneira simples, de uma maneira poderosa, sejamos nós ministrados pela Sua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha palavra hoje é vencendo a ansiedade e a desconfiança. Repita comigo: vencendo a ansiedade e a desconfiança. Sabe, irmãos, existe uma crise silenciosa dentro da igreja. Essa crise silenciosa, ela não é resultado de ausência de culto, ela não é resultado de ausência de Bíblia, de pregação de Bíblia, ela não é resultado de pregação da palavra, ela é uma ansiedade espiritual, uma ansiedade que toma, sabe, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem a Deus, pessoas que frequentam a igreja, sabe? Esse é um problema, ele não é apenas psicológico, né? Claro que tem um fundamento psicológico, mas é um problema teológico também, porque a ansiedade revela uma crise no ser humano, uma crise na confiança
no caráter de Deus, uma crise no conhecimento do caráter de Deus. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você conhece a Deus? Então responda para ela o que você conhece de Deus. Está vendo como as palavras somem? Pergunta para ela: você conhece o caráter de Deus? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, de como vencer a ansiedade e a desconfiança, crendo, conhecendo, confiando no caráter de Deus. Sabe, a gente ora e no fundo a gente pensa: será que Deus ainda vai fazer? Será que isso vai dar certo? E se eu perder tudo? Irmãos, são perguntas essas que talvez te tomam as noites, os dias, os momentos. Sabe, a ansiedade ela nasce quando a confiança em Deus entra em conflito. E com o medo do futuro se torna uma realidade. Quando a gente se percebe que talvez o controle já não está na nossa mão, a ansiedade cresce. A ansiedade ela toma forma. Ela toma forma de tal maneira que o medo do que pode vir a acontecer nos leva a um lugar de desconfiança de Deus. E eu busquei aqui a definição de ansiedade. Ansiedade, irmãos, é um transtorno do excesso do controle. É caracterizado por uma preocupação excessiva. É natural estarmos preocupados. Quantos aqui tem contas para pagar? Eu ainda mais, porque o contrato está no meu nome. Eu tenho as minhas dívidas e a dívida da igreja para pagar. É preocupação excessiva, é tensão física, é pensamentos catastróficos, aonde a gente pensa em uma cascata de situação. Se acontecer isso, pode vir a dar isso, pode acontecer isso, e se isso acontecer, sabe, elas interferem em nossa rotina, podendo causar sintomas físicos, coração acelerado, falta de ar, insônia. A ansiedade é esse lugar de excesso de controle, onde nós percebemos que já não estamos no controle e buscamos, por meio de artifícios humanos, através de artifícios mentais, criar uma rede de controle. Se isso acontecer, eu posso fazer isso. Se isso acontecer, eu posso ter isso. E se isso acontecer, e a mente não para, irmãos. E a desconfiança brota. E o que é a desconfiança? A desconfiança é um sentimento de dúvida, sentimento de suspeita, é ausência de fé. Porque a palavra desconfiança é contrário da palavra confiança, que é a mesma coisa de fé. Por isso, fé é a certeza, é a confiança das coisas que eu espero, das coisas que eu não vejo. E quando nós entramos no lugar de ansiedade, nós estamos dizendo: Deus não é capaz de fazer, Deus não é capaz de controlar, Deus não é capaz de mudar essa realidade, Deus não é capaz de interferir. Quando eu entro nesse lugar de tentar controlar, de tentar mecanismos de pensamento, chegar a esse lugar de dizer: eu tenho outras possibilidades, nós perdemos a confiança em Deus. Sabe? E como vencer a ansiedade e a desconfiança? Meu primeiro conselho para você é o próximo slide, que a ansiedade, ela começa quando esquecemos quem Deus é. Quem Deus é para você. Eu quero ler com você 2 Pedro capítulo 5, versículo de número 7. A ansiedade começa quando esquecemos quem Deus é. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Vamos, repita comigo: porque ele cuida de mim. Vamos. Eu sei que nós somos poucos hoje, tem muitos irmãos ausentes,
me ajude mandando uma mensagem para ele, dizendo que ele é importância, mas me ajude interagindo comigo. Eu estou aqui dando o meu melhor, com as perninhas tortas. Amém? Nós precisamos lançar nossa ansiedade sobre ele. Por quê? Vamos, repita como uma afirmação de fé, como uma confissão de fé. Eu sei que essa palavra é para alguém, não é só para mim, é para cada um que está aqui. Eu sei que tem gente que precisa ouvir essa palavra. Por que eu preciso lançar a minha ansiedade sobre ele? Porque ele cuida de mim. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porque ele cuida de mim. Deus é um Deus cuidador. O caráter de Deus é cuidado, é zelo, é amor. Se a gente estudar um pouquinho, sabe, o princípio desse texto, ele inicia dizendo lance. Lançar é tirar de sobre si e colocar de sobre outro. Por isso que Mateus, capítulo de número 10, 28, ele fala: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem o meu jugo, lancem sobre mim. E aí ele termina dizendo: vinde a mim, todos que estão. Eu digo para você, quando você vive em ansiedade, desconfiança, existe um cansaço que permeia, pesa o seu pensamento, sua vida, o seu dia a dia pesa. Por quê? Porque a ansiedade, ela leva você a gastar níveis de energia, porque você precisa estar com o seu pensamento funcionando. Se isso acontecer, vai acontecer isso, se isso acontecer isso, se isso deixar de acontecer aquilo, se o carro parar, se minha conta parar, se minha empresa me mandar embora. É tanto se, que a gente coloca Deus em desconfiança daquilo que Ele é para nós. Entenda, Ele cuida de mim, de você. Lance sobre Ele, tira de sobre você o peso, tira de sobre você o peso das preocupações, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. O versículo seguinte, versículo 8, é um versículo que nós conhecemos, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário ruge como leão ao redor, buscando alguém que devorar. Esse verso, ele não está solto do verso anterior. A gente precisa entender que a ansiedade e a desconfiança é uma brecha para a entrada do inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: lança sobre ele, ele cuida, lança sobre ele, ele cuida, não vai faltar, nunca faltou. Se eu não me engano é Salmos 11, quando o salmista diz: quando os fundamentos da terra estão sendo abalados. Eu imagino o salmista dizendo, olhando para a vida dele e vendo áreas da vida dele que está sendo abalado. E ele está dizendo: quando os fundamentos da terra estão sendo abalados, o que pode fazer o justo? Aí ele continua: o Senhor está no trono. O que ele quer dizer? Quando tudo está sendo abalado, Deus não perde o controle. Quando tudo não parece estar no conforme, na maneira, do exato jeito que você quer, você precisa descansar e confiar em Deus. Deus é bom, irmãos. Você percebe que o texto está dizendo: fique atento, o diabo vai entrar por aí, esteja atento, ele vai entrar por essa brechinha, ansiedade, ele vai entrar por essa desconfiança. Fique atentos. Quantos lembram quando Eva, em uma conversa com o leão vestido de serpente, o leão, aquele que finge ser leão vestido de serpente, ele começa a questionar Eva, o caráter de Deus. Ele diz para Eva: não foi bem assim que ele disse. Deus não é verdadeiro, Deus é mentiroso. Sim ou não, gente? Não foi isso que a serpente dizia para Eva? Não é bem assim, Deus está mentindo para você. Tenha certeza de uma coisa, que o fundamento
Sabe, a essência de Deus é amor, irmãos. E Ele te ama e o amor cuida. O amor não busca seus próprios interesses, Ele não espera que você faça algo para Ele te responder. Ele faz porque Ele te ama, Ele te cuida de você, Ele te sustenta, Ele provê, Ele te dá força, Ele te dá alegria, Ele te dá paz. Não a paz que o mundo dá, não é a paz circunstanciada, do que a tua ansiedade está resolvida, não, é uma paz que excede todo entendimento, independente do que como está o teu coração hoje. Deus é um Deus de amor, mas Satanás está dizendo, não é bem assim. Ele não cuida tanto assim, Ele não está tão no controle assim. E a dúvida nasce, ela entra nessa brecha. Aí o leão que roge ao redor entra nessa brechinha da desconfiança, entra nessa brechinha da falta de fé, porque a palavra desconfiança é dúvida, a palavra dúvida é ausência de fé, porque dúvida e fé não comungam junto. Ou eu confio em Deus, ou eu ando em fé, ou eu ando em dúvida. Não tem como andar em fé e em dúvida. Nós não somos como Tiago capítulo 1 descreve, vocês são como as ondas do mar, oram, creem muitos, oram, está lá atrás, estão sempre avançando e recuando. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser homens e mulheres que confiam e descansam, porque lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida, Ele sustenta, Ele provê, Ele providencia, Ele abre porta onde não tem porta, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Aleluia. Porque se o homem duvida da bondade de Deus, ele entra automaticamente no estado de autossabotagem. E o que é esse estágio de autossabotagem? É o momento que a gente fica pensando, e a gente fica pensando maneiras, como eu vou pagar essa dívida, como eu vou comprar aquilo, como eu vou consertar, como eu vou resolver essa enchente dentro da minha casa, como que eu vou... A gente fica pensando coisas que nós podemos fazer. Nós podemos controlar. E quando a gente percebe que não está no nosso controle, o medo vem como uma torrente dentro do nosso coração. A ansiedade exaspera o nosso coração, palpita de tal maneira que falta fôlego, mesmo tendo ar nos nossos pulmões. Mas eu quero falar para você algumas características, algumas particularidades do caráter de Deus. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 145. Salmo 145, nós vamos ler a partir do verso 8. E ele já começa, irmãos, falando a respeito do caráter de Deus. Vamos ler? O Senhor é... Vamos lá? O Senhor é... E... Tardio... Irmãos, esse texto a gente já pode fechar essa palavra e ir embora para casa. Deus é misericordioso. Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe das nossas falhas, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, ou seja, Ele não é aquele velho, pronta, bateu, levou, errou, toma, fez errado, toma, pecou, toma. Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. E aqui, irmãos, está a característica de 1 Pedro 5,7, porque Ele ama, não com amor comum, mas com um grande amor leal. Repita comigo até isso se tornar uma verdade dentro de você. Deus é bom. Vamos, repita até isso se tornar uma verdade dentro de você. Deus é bom. Bota a mão na sua mente e diga: Deus é bom. Deus é bom. Pense nessa circunstância que está te trazendo ansiedade e desconfiança e diga: Deus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é grande em amor. Amém? O
versículo 8 diz: bondoso e compassivo é o Senhor. Estou lendo na versão NAA. Bondoso, compassivo é o Senhor, tardio de ira-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para com todos. O Senhor é bom para com todos. O Senhor é bom para com você? Mas eu errei. O Senhor é bom para com você, é todos, meu irmão. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é tardio em se irar e porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele cuida de você. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe o que a ansiedade e a desconfiança gera dentro de nós? Um pensamento de um Deus diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Eles nos faz pensar, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus me jogou para fora. E quem estava aqui terça-feira, ouviu uma palavra de Deus. Se você não estava, procure lá, não sei se gravou, se saiu o áudio, se não saiu. Não saiu o áudio. Nós estamos nessa crise, em nome de Jesus. Vou orar, vou expulsar esse demônio lá em cima, desse computador. Que hora ele para de gravar do nada, grava de nada. Irmãos, que palavra boa. Quantos estavam aqui terça-feira? E nós falamos a respeito de Agar. A palavra de Agar, quando ela está fugindo de Sarai, depois de ter sido de humilhar a sua senhora com um olhar despretensioso, de tratar a sua senhora como menor, porque ela tinha um filho de Abraão no bucho, e ela começou a olhar com desconfiança, com desdém para Sara, e Sara ficou, como toda mulher, assim ou não? Deixa o marido passar, dar aquela olhadinha de rabo, já era, acabou o casamento, cabeças vão rolar, ou não é, irmãos? Ainda mais no Dia Internacional da Mulher. Imagine agora o coração de Sara como estava, aquela mulher tirando onda com ela. Ela pega no pescoço de Abraão e fala: Abraão, bota essa mulher para fora. Abraão, faz com ela o que tu quiser. Abraão entrega a Agar na mão de Sarai. Sarai bota, começa a humilhar ela, pressiona ela, foge. E quando ela foge, ela experimenta o Deus que visita, que vai ao encontro, mesmo estando nós errados. Aquela mulher foge para o deserto, e lá no deserto, a Bíblia descreve que o anjo do Senhor a encontra. E quem é a expressão anjo do Senhor? O próprio Jesus. E o próprio Jesus vai ao encontro de Agar e libera uma palavra para ela: olha, você precisa se humilhar e voltar para sua senhora. E libera uma palavra profética: de você vai nascer grandes nações. Irmão, no lugar do erro, no lugar da fugir da presença de Deus, aquela mulher foi encontrada por um anjo. O anjo era representado por Jesus. Essa sim, irmãos, é o resumo dessa noite, dizendo que Deus nos ama, que Ele nos ama, Ele cuida, Ele vai ao nosso encontro, Ele vai aos lugares mais improváveis, desérticos da nossa alma, da nossa vida, para nos encontrar. E naquele lugar, ela encontra uma fonte, e naquela fonte, ela invoca o nome do Senhor e um nome é liberado. Vamos lá, quem lembra? Qual é o nome? Ih, meu Deus. Ber Lahai Roi, o Deus que vive e me vê. Esqueceram? O Deus que vive e que me vê. O Senhor é bom. O Senhor é bom para com todos. Vamos ler o versículo 14, prossegue. Versículo 14. O texto diz: o Senhor sustém todos os que vacilam. Quantos aqui têm vacilado na ansiedade? Levante a mão. Jesus, nos ajuda. O Senhor nos sustém os que vacilam. Você não está feliz? Eu estava dando glória essa hora, porque se eu estou errado, se eu estou vacilando e o Senhor sustém, é porque mesmo com os meus erros Ele me sustenta. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta os que estão prostrados. Esse é o caráter de Deus: bondade, misericórdia, compaixão, amor. Vamos continuar. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Se não for o Senhor, abres a mão, e às vezes,
só para convencer-nos, satisfaz os desejos dos seres viventes. Para mostrar para mim e para você, eu estou com você. Porque justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele não é só justo, irmão. Porque se for só justo, a gente está ferrado. Justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Repita comigo: o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em se irar, o Senhor me ama e cuida de mim, o Senhor me sustém enquanto eu vacilo. Vamos proclamar a palavra, vamos. O Senhor me sustém enquanto eu vacilo. O Senhor me protege. Perto está o Senhor. H estava fugindo, irmão, fugindo da sua senhora. E aonde estava o Senhor? Indo ao encontro dela. Deus não faz apenas coisas boas. Deus não faz apenas coisas boas. Deus é bom em sua essência. E nós não podemos duvidar disso. Quando nós nos preocupamos pela ansiedade, nós estamos dizendo: o Senhor não controla, o Senhor não é bom, o Senhor não pode fazer. Sabe? E a ansiedade, ela vai revelando a nós uma visão distorcida de quem é Deus. Essa visão distorcida de quem é Deus nos mostra um Deus distante, duro, imprevisível, pronto a nos punir. Sabe? Mas a Bíblia, que nós acabamos de ler, revela um Deus que sustenta o que vacila, um Deus que levanta quem está caído, um Deus que cuida de quem espera, e de que é bondoso, compassivo e misericordioso. Sabe, irmãos, Deus não abandona quem está fraco, Ele sustenta quem não aguenta nem ficar de pé. Ele é bom. A ansiedade vem como essa brecha que nos leva a duvidar do caráter de Deus. Mas eu quero que você rapidamente resuma o Salmo 145 em algumas verdades e proclame ela. Quem é Deus para você? Vamos lá? Vamos. Deus é bom. Vamos. Deus é grande em amor, tardio em irar-se. Ele levanta o que está caído, Ele protege, Ele cuida. Vamos, repita isso até se tornar uma verdade, irmãos. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso para comigo, o Senhor levanta, o Senhor me sustém quando eu vacilo, o Senhor é misericordioso, compassivo, o Senhor é bom, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é o que nos sustenta. Quem Deus é, irmãos? Repita: Deus é bom. Deus é bom. Segundo tópico dessa ministração, a ansiedade, irmãos, é uma tentativa humana de controlar o que pertence a Deus. Por isso, o apóstolo Pedro está dizendo: ei, lança sobre ele. Você está com medo do amanhã? Você está com medo do futuro? Lança sobre ele. Lança sobre ele, tira o peso de sobre você e lança sobre ele. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Existe um lugar de alívio, e esse lugar de alívio está onde? Está em Deus. Sabe? Mas sabe o que acontece? Algo curioso. Nós oramos, mas não entregamos a Deus. Nós dizemos: Senhor, eu confio em Ti. Mas passamos a noite toda pensando, calculando, imaginando cenários ruins. Isso não é entrega. Isso é uma oração com controle escondido. E o Senhor hoje nos chama, nos convida, sabe,
a irmos de encontro a Ele, e de rendermos, entregarmos, lançarmos, tirar de sobre nós a ansiedade. Sabe, Deus nunca te pediu ajuda para controlar sua vida. Ele te pediu uma única coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega. Ele nunca te pediu um auxílio, ele te pediu confiança. Mas nós queremos controlar o tempo que Deus vai fazer as coisas, nós queremos controlar as pessoas, nós queremos controlar as portas, nós queremos controlar os resultados. Eu vou trabalhar mais para ter mais, e você trabalha mais e tem menos, porque o controle do resultado não está na sua mão. A resolução disso, irmão, não é tomando uma sertralina, não é tomando quetiapina, não é apenas fazendo, não estou menosprezando nenhuma dessas terapêuticas, eu estou falando a respeito de praticar, e nós precisamos andar na palavra, confiar no caráter de Deus, e entender que Ele só pede para nós: confia, entrega, confia, entrega, entrega. Terceiro passo da ansiedade: a ansiedade aumenta quando a intimidade diminui. A ansiedade cresce, porque a gente fica pensando, maneiras, como vai ser, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, se acontecer vai dar isso, se acontecer aquilo, dá aquilo outro, o que eu vou fazer, e a gente fica pensando, e a gente cansa, e aí a gente não tem tempo para ter intimidade com Deus, porque a nossa mente não para, e por isso a intimidade diminui. Renove a sua mente com a palavra. Romanos 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E qual é a ferramenta, irmãos? Qual é a ferramenta que é a luz para os nossos caminhos? Qual é a ferramenta que é a espada que corta os laços, os embaraços de Satanás? Qual é a ferramenta? A palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto, muitos imaginam que aquele diálogo de Lúcifer, do diabo e de Jesus, talvez era uma voz audível. Mas eu quero pensar com você, porque talvez não poderia ser uma guerra na mente. Daquela voz dizendo para Jesus: ei, você está com fome, você está 40 dias com fome, transforme, na mente de Jesus, transforme essa pedra em pão. E é assim, irmãos, que nós precisamos vencer a desconfiança, é assim que nós precisamos vencer a ansiedade, é assim que nós precisamos vencer o medo, é dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. O diabo transfigura-se Jesus para o alto do cume no monte e diz: pula, talvez na mente, pula. Sabe, pensamentos de suicídio, pensamentos de tirar a vida, de que sua vida não é tão importante, tem permeado sua mente. Você está dando brecha à serpente. Renove a sua mente com a palavra. A nossa vida apressada, a oração rápida, a Bíblia superficial, comunhão rasa, é resultado de uma intimidade precária. Oração rasa, leitura da Bíblia superficial, nossa mente não se renova. Nós precisamos entender que quando o salmista diz lá no Salmos 11, quando os fundamentos estão sendo abalados,
o que pode fazer o homem. Ele está dizendo, Deus não perdeu o controle. Ele está no seu santo templo. Entenda, Deus não perdeu o controle da sua vida, da sua história, e nunca perderá. Deus não perdeu o controle do seu passado, Deus não perdeu o controle do seu presente hoje, não perderá o controle do seu futuro. Eu quero terminar lendo com você um texto óbvio, de uma leitura falando sobre ansiedade. Mateus capítulo 6, acho que é um dos textos mais importantes, quando nós estamos tratando dessa temática. Mateus 6, versículo 26. Repita comigo, ele não perdeu o controle do meu passado, ele não perde o controle do meu presente, e ele não perderá o controle do meu futuro. Para ensaio ficou bom, mas para a Vera, vamos lá, de novo. Fala assim, ele não perdeu o controle do meu passado, ele não perde o controle do meu presente, e ele não perderá o controle do meu futuro. Amém? E aí, Jesus está dizendo para mim e para você, observem as aves do céu. Amém? Eles não têm campo para semear, eles não têm semente para semear, eles não têm quem colhe para eles, e nem quem ajunte guardando para eles. O texto está dizendo isso. Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, olha a característica do caráter de Deus. No entanto, o Pai, que é bom, que é misericordioso, que é compassivo, que sustenta o que vacila, que levanta o que está caído, que é bom para com todos, que responde ao clamor, que está no céu, os sustenta. O Pai de vocês, que está no céu, sustenta. E ele está falando de quem? Ele está falando do passarinho. Ele não está falando de mim e de você. Ele está dizendo que os passarinhos que voam, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, não tem supermercado, não tem dinheiro para comprar, não tem nada. E Deus, no entanto, o Pai de vocês, ele está falando, Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aí a gente volta para o Salmo 145, versículo 8, ele diz que com grande amor leal ele nos ama. Será que ele nos ama mais do que as aves do céu? Porque as aves do céu, ele cuida, ele sustenta. Ele não vai sustentar você, meu irmão? Vamos continuar, versículo seguinte. Quem de vocês, por mais que se preocupe, quem de vocês, por mais que se preocupe, viva ansioso, desconfiando do futuro? A palavra preocupar-se é a mesma palavra ansiedade, irmão. Por mais que você ande ansioso, você pode acrescentar um côvado, acrescentar alguma coisa em sua vida? É uma pergunta, mas eu te respondo, não pode. Versículo de 27, 28 diz, e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Aí ele faz outra comparação, ele pega os lírios do campo, ele diz, observem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Próximo. Eu, porém, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, agora eu quero parar, não fará muito mais, não fará muito mais, não fará muito mais por vocês, homens. Deus fará muito mais por mim e por você, no ano de portas abertas. Mas o que nós precisamos fazer, meu irmão,
descansar, lançar sobre Ele, controlar a nossa mente com a palavra, confiando no caráter de Deus. Quando você vive em ansiedade, quando você vive em desconfiança, você duvida do caráter de Deus. Essa ansiedade gera um controle humano, eu tenho que controlar. Quando a ansiedade cresce, a intimidade diminui, porque a gente só tem tempo para pensar em saídas, soluções, como vai ser. E nós não conseguimos descansar. Mas essa noite, essa mesa, irmãos, ela vai se tornar o lugar onde nós vamos até Jesus encontrar alívio e descanso para as nossas almas. O pão que é a palavra, e o vinho que é a mentalidade nova, vinho novo. Assim que nós tomarmos, nós vamos sair daqui curados, sarados, cheios de paz. Não é a paz ausência de guerra, não, é a paz que excede todo entendimento. O versículo 30, ele descreve: ora, se Deus veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançado fora, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois são os pagãos, gentios, que correm, procuram, que vivem essa vida desenfreada, por ganhar mais, por ter mais dinheiro, por fazer isso, por fazer aquilo. Mas, versículo 33, busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquem renovar a vossa mente. Busquem em primeiro, faça como Agar, ela invocou o nome do Senhor, e quando ela invoca o nome do Senhor, Ele se manifesta, Ele a encontra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as preocupações lhe serão saradas. O versículo 34 é um conselho prático. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã, Deus trará os seus cuidados. Basta cada dia, viva hoje. Viva hoje. Tem muita gente vivendo no futuro com um presente desértico. O pensamento está lá. Um dia eu vou conseguir, mas não está vivendo hoje. Basta cada dia. Não chegou nem no dia 10, onde tu tem que pagar 5 mil reais, tu já está preocupado. Viva hoje. Hoje é 8. Dia Internacional das Mulheres, queremos abençoar todas as mulheres. No final nós vamos orar por elas. Viva hoje, irmão. O dia 10, Deus trará os seus cuidados. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. As aves Deus sustenta, os lírios Deus provê. Não fará mais por você? Será que você não vale muito mais do que ave? Será que você não vale muito mais do que pássaro? Aí vai ter irmãos que vai dizer assim: pastor, tem pássaro de 27 mil. Ah, meu irmão, só um rim teu vale 27 mil para muita gente que não tem aí, irmão. Você vale mais. Eu concluo essa palavra para entrarmos na ceia. A paz não vem quando tudo está resolvido. A paz vem quando eu invoco o príncipe da paz e controlo a minha mente com a palavra. 2 Coríntios 10, versículo 4, se eu não me engano, que diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas.
E aonde estão essas fortalezas? Aonde estão essas fortalezas, irmãos? Na maneira como você pensa. Pastor, eu sou TDAH, meu pensamento é acelerado demais. Eu também. Mas nós precisamos controlar na nossa mente com a palavra. Repita comigo: Deus cuida de mim. Deus me sustenta. Ele me levanta mesmo quando eu estou caído. Ele me sustenta mesmo quando eu vacilo. Pois o meu Deus é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, bom para com todos, justo e bondoso em todas as suas obras. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das ervas, e Ele cuida de mim, porque eu tenho muito mais valor para Ele do que pássaros e que lírios. Amém? A paz vem quando ela nasce no ambiente de confiar em Deus, de confiança em Deus, de confiança no caráter de Deus. E por isso, quando esses pensamentos vier, você precisa combater eles. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, se eu acontecer aquilo, aí você tem que falar: o Senhor é bom. E se você vacilou, o Senhor sustém até aqueles que vacilam. Vá, bota para fora esse pensamento. Confia em Deus. Segundo conselho, sabe, confessa a palavra, confessa a palavra. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor cuida de mim, eu valho muito mais do que pássaros e lírios. Eu tenho muito mais valor, o Senhor cuida de mim. Basta cada dia, basta cada dia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O coração de Deus tem coisas muito maiores, pensamentos muito maiores. Confessa a palavra e confia no caráter de Deus. Terceira, gere a oração, jejum e intimidade com a palavra. Constrói um plano para vencer a ansiedade, lendo textos do caráter de Deus. A paz vai nascer, irmãos. Aquilo que está tirando a sua paz não é maior do que o cuidado que Deus tem por você. Quem conhece o caráter de Deus não negocia a sua paz com medo e desconfiança. Mantém firme. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Amém? Para quem foi essa palavra hoje, eu queria que, se você recebeu essa palavra, você se coloque de pé para a gente orar essa noite. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre a sua mente e começa a confessar a bondade do Senhor. Comece a confessar o caráter de Deus. Vamos. Comece a confessar a bondade de Deus. Comece a confessar a palavra. O Senhor é bom. O Senhor não perdeu o controle. Quando tudo que parece estar dando errado, o Senhor está no controle, o Senhor está com o controle. O meu Deus ainda se manifestará. O meu Deus se levantará. Vamos, confesse a palavra, vamos. Confiamos em Ti, Senhor. Tira de sobre nós toda ansiedade, Senhor. Ansiedade para com o nosso futuro, ansiedade para com nossas promessas. Nós lançamos sobre o Senhor.
Nós confiamos no Senhor. Nós descansamos no Senhor. Ah, Deus, nós proclamamos a sua bondade, nós proclamamos a sua justiça, nós proclamamos a sua misericórdia, a sua graça, o seu grande amor. O Senhor cuida. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele cuida. Ele cuida. O Senhor é Pai. O Pai de vocês cuida. O Pai de vocês. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. O Senhor é o nosso Pai. Repita comigo: Pai, muitas das vezes digo que confio em Ti, mas continuo tentando resolver tudo sozinho. Hoje eu reconheço, eu não Te conheço como deveria. Perdoa-me por servir sem buscar a Tua presença, por fazer perdidos, mas não Te ouvir, por ler sobre Ti, mas não estar contigo. Ensina-me quem Tu és, revela-me Teu caráter, Tua fidelidade, Tua bondade, Tua paternidade. Quero Te conhecer de verdade, não apenas saber sobre Ti. Entrego nas Tuas mãos tudo que me gera ansiedade, o que controlo, o que não entendo e o que tenho medo de perder. Abro mão da ilusão do controle e escolho descansar em quem Tu és, mesmo sem ver o caminho todo. Coloco os meus passos em Suas mãos, em o nome de Jesus. Pai, abro mão do controle e entrego a minha desconfiança e a minha ansiedade às Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma prática dessa palavra essa noite. Jesus disse: para a voz da ansiedade, a voz do diabo entrando na sua mente, dizendo: transforma em pão, dá um jeito. E ela não é, a ansiedade faz isso com a gente, não é? Ela fala pra gente: como é que tu vai se virar agora? Como é que vai ser, com a profissão que você vai ser, com quem você vai casar, como é que você vai se virar, como é que você vai prover, como é que você vai fazer, como é que você vai ver, como é que a célula vai se multiplicar, como é que as pessoas vão vir, como é que a igreja vai pagar, como é que... Começam os pensamentos. E a gente precisa, como a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. O Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso, o Senhor é o meu Pai, e Ele cuida de mim, e eu lanço sobre Ele, amém? Esse é um simbolismo do pão, símbolo da nossa aliança com o corpo de Jesus. Quando nós tomarmos do vinho, que simboliza a alegria, o vinho novo, um novo tempo, que esse símbolo que é o suco de uva, traga uma nova mentalidade, controlada por homens que confiam em Deus. Não vou deixar sua mente vencer. Vença sua mente com a palavra. Amém? Pode sair do seu lugar e vir pegando. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, tudo
cante isso como uma canção profética. Eu me levanto até eu me deitar, eu ficarei a bondade de Deus. És fiel, És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que és meu Pai. que amigo é. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel, És fiel em todo o tempo. em todo tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom. Diga isso, a bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos, diga isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Diga isso. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.
As crianças podem vir pegar os elementos da ceia para a gente tomar junto. Repita: Tu és bom, bom, oh, Tu és bom. O Senhor é bondoso para com todos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos, 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 vamos. Oh, Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deus é bom, irmãos. Ele cuida de você, Ele te sustenta. Quando você pegou esse pão e esse cálice, você foi até aquele que tem poder de te levantar, foi até aquele que tem o poder de te dar descanso para a sua alma. Se você chegou nesse lugar com a alma inquieta, cansada, sobrecarregada, coma do pão, que é a palavra que traz alívio à sua alma. Vinho novo, uma mente controlada, alívio na sua mente, alívio na sua alma agora, um vinho novo, uma mentalidade nova, esse que faço nova todas as coisas, uma mentalidade livre de pensamentos acelerados, de preocupações excessivas, de controle excessivo. Receba o vinho novo, beba desse cálice da nova aliança, que é o sangue de Jesus derramado por nós. Celebre o caráter de Deus, confesse o caráter de Deus. Vamos, vamos, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grande amor. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Sempre o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Vamos, você pode provar. Vem e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinar, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei, tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora.
pra sempre tu reina, teu trono é eterno. O Senhor está no trono, Ele não perdeu o controle. Sei que tu és bom, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei por viver que tu és bom, pra sempre tu reina, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, E tu és meu, e eu sei que ao seu lado sempre está. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reina, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre. o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor te sustente, que o Senhor seja a sua provisão, que a bondade de Deus alcance o teu coração, a tua vida, os teus sonhos, os teus problemas, que a bondade de Deus arranque de sobre você toda preocupação. Nós lançamos por terra, Senhor, toda ansiedade. Nós nos aproximamos ao trono da graça, em que encontramos descanso, descanso para as nossas almas, descanso para o nosso coração, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, com a certeza, Senhor, de que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, que o Senhor é Deus conosco, que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor endireita os nossos caminhos, que o Senhor nos sustém com mão poderosa, que agindo o Senhor, quem pode impedir, que se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Essa é a certeza que temos, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor, está sobre as nossas vidas, que os seus olhos estão voltados para nós, e que o Senhor nos vê nesse lugar que nós estamos, e no tempo oportuno o Senhor se manifestará. Pai, nós proclamamos sobre cada casa a tua bênção, o teu favor, a tua proteção, que os teus anjos, Senhor, vão adiante, protegendo, livrando, guardando, e seja um ano de portas abertas, como a palavra profética está sobre nós. Senhor, nos surpreenda com boas notícias ainda essa semana. Deus, quebra, despedaça os jugos, quebra as portas de bronze, abre portas novas. Deus, eu oro, Senhor, por um tempo de alegria, que no lugar da apreensão, da preocupação, brote alegria, brote paz, em o nome de Jesus. Eu ministro, eu libero, Senhor, porções de paz nessa noite, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Antes de ir embora, pegue o brownie, bote seu nome, e Deus te abençoe até